Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Thales Rogério. Hoje nós estaremos resolvendo algumas questões da Banca VUNESP para a nossa revisão, da lei de número 10.177, que é o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Este vídeo tem como objetivo otimizar os estudos, já está se aproximando a nossa prova. Então, como concurseiro, assim como eu, nós estaremos aí fazendo alguns comentários e otimizando o nosso tempo. Eu quero aqui agradecer a todos que participam comigo, que acompanham o nosso trabalho. Esse canal também é participante da plataforma Passei Direto, que é uma das maiores plataformas de ensino do Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de te convidar a inscrever. Compartilhe esse vídeo, ajude um guerreiro aí que também está se preparando para essa prova. Sem mais delongas, vamos então para o nosso conteúdo. Primeira questão, Banca VUNESP 2018. A respeito da invalidade dos atos, assinale a alternativa que está de acordo com a lei de número 10.177/1998, que é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Alternativa A. A administração anulará seus atos inválidos de ofício ou por provocação de pessoa interessada, ainda que da irregularidade não resulte qualquer prejuízo. Alternativa B. A administração poderá convalidar seus atos inválidos quando a invalidez decorrer de vício de ordem formal, mas não quando decorrer de vício de competência. Alternativa C. Os atos discricionários não será razão de invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, tendo em vista sua finalidade. Alternativa D. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à administração ou a terceiros, mas será admitida a convalidação quando se tratar de ato impugnado. Alternativa E. A motivação do ato no procedimento administrativo poderá consistir na remissão de pareceres ou manifestações nele proferidos. Gabarito da questão. Alternativa E. A motivação do ato no procedimento administrativo poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos. Como dispositivo, nós temos aqui a letra da lei, o artigo 9º. A motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato, especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato e de direito e a finalidade objetivada. Parágrafo único. A motivação do ato do procedimento administrativo poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos. Conforme a gente for analisando cada questão, você vai perceber que a VUNESP é uma mãe, então ela sempre irá cobrar as mesmas coisas, baseado também na letra da lei, é literalmente a lei. Então, uma boa lida nos artigos aí, você já consegue matar a questão. Banca VUNESP 2018, um requerimento é submetido à análise da administração direta do Estado de São Paulo e passam-se mais de 120 dias sem que haja qualquer resposta ao interessado. Em uma situação como essa, a Lei Estadual de número 10.177/98 prevê que, alternativa A, o decurso de prazo maior de 120 dias desonera a autoridade competente da obrigação de proferir uma decisão. Alternativa B. Pedido não será considerado rejeitado, sendo o requerimento remetido à autoridade superior para análise no prazo de 20 dias. Alternativa C. O pedido não será considerado rejeitado se a autoridade competente consignar nos autos
Trata-se de questão complexa nos termos da lei. Alternativa D. O interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário. Alternativa E. O interessado não poderá considerar rejeitado o requerimento, impedindo-lhe de deduzir a mesma demanda perante o Poder Judiciário. Gabarito da questão, alternativa D, cuidado aí com a questão dos prazos. O gabarito da questão é: o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário. Baseado aí no dispositivo da lei, artigo de número 33, no caput, o prazo máximo para decisão de requerimento de qualquer espécie apresentados à administração será de 120 dias. Então, cuidado aí com a questão dos prazos, se outro não for legalmente estabelecido. Parágrafo 1º. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário. Banca Vunesp 2017. Suponha que durante a execução de um determinado contrato de uma unidade da Polícia Militar, verifica-se que há vícios que podem invalidar o contrato. Nesse caso, a autoridade deve instaurar procedimento de invalidação e, nos termos da Lei de número 10.177/98, em seguida, alternativa A, realizar o contraditório com a empresa contratada, alternativa B, deliberar sobre a possibilidade de convalidação total ou parcial dos atos praticados, alternativa C, intimar todos os terceiros eventualmente interessados, alternativa D, ouvir o órgão de consultoria jurídica, ou alternativa E, determinar que a autoridade que firmou o contrato apresente defesa no prazo de 7 dias. Gabarito da questão: deverá ouvir o órgão de consultoria jurídica. É o dispositivo que nós temos, artigo 59 da lei. O procedimento para invalidação, o ofício observará as seguintes regras. Inciso 1º. Quando se tratar da invalidação de ato ou contrato, a autoridade que o praticou ou seu superior hierárquico submeterá o assunto ao órgão de consultoria jurídica. Vunesp 2016. Considere a seguinte situação hipotética. O governador do estado de São Paulo declara que a construção de teatro com grande capacidade em município de pequeno porte, com recursos públicos estaduais, deu-se para atender a pedido da sogra dele. Diante dessa constatação, seria possível aplicar aos fatos hipotéticos o previsto na Lei Estadual de número 10.177/98, para fins de decretar a invalidação dos atos administrativos praticados no caso, pois estes desatenderam os pressupostos legais e regulamentares de sua edição por: alternativa A, incompetência do agente que o emanou, alternativa B, impropriedade do objeto, alternativa C, omissão de formalidades ou procedimentos essenciais, alternativa D, desvio de poder, ou alternativa E, falta ou insuficiência de motivação. Gabarito da questão, alternativa D, desvio de poder. Dispositivo de base, artigo 8º da lei, são inválidos os atos administrativos que desatendam os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, ou os princípios da administração, especialmente nos casos de: primeiro, incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que emane,
Segundo, omissão de formalidades ou procedimentos essenciais. Terceiro, impropriedade do objeto. Quarto, inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito. Quinto, desvio de poder. Sexto, falta ou insuficiência de motivação. VUNESP 2017. O órgão ou entidade da administração estadual que necessitar de informações de outro para instrução de procedimento administrativo, de acordo com o previsto na lei estadual em questão, alternativa A, poderá requisitá-las diretamente sem observância da vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual uma cópia será juntada aos autos. Alternativa B, poderá solicitá-las informalmente, de modo verbal, sem necessidade de registro da comunicação. Alternativa C, poderá submeter o requerimento ao superior hierárquico e assim sucessivamente até que a demanda chegue ao secretário de Estado, que decidirá se encaminhará ou não a solicitação. Alternativa D, poderá requisitá-las ao dirigente máximo do órgão ou entidade de que a detiver, que decidirá se deve prestá-las ou não. Alternativa E, deverá solicitá-las ao dirigente do respectivo órgão ou entidade, que será levado a fornecê-las no prazo de 7 dias. Gabarito da questão, alternativa A, poderá requisitar diretamente, sem observância da vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual uma cópia será juntada aos autos. Então, grave essas palavrinhas otimizadoras aí da questão. Como dispositivo, artigo 26. O órgão ou entidade da administração estadual que necessitar de informações de outro para instrução de procedimento administrativo poderá requisitá-las diretamente, sem observância da vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual uma cópia será juntada aos autos. VUNESP 2014. No que concerne aos atos administrativos, é correto afirmar que a Lei Estadual de número 10.177/98 prevê que, alternativa A, não será admitida a convalidação do ato administrativo quando dela resultar prejuízo à administração ou a terceiros, ou quando se tratar de ato impugnado. Alternativa B, a resolução é ato administrativo de competência concorrente entre o governador e os secretários de Estado. Alternativa C, os atos administrativos, inclusive os de caráter geral, entrarão em vigor 30 dias após sua publicação, salvo disposição expressa em contrário. Só dando um adendo a esse dispositivo, a data aqui é 30 dias, mas os atos administrativos entrará em vigor no ato da publicação. Então, não existe esse tempo. Alternativa D, é vedado às autoridades superiores delegar a seus subordinados a prática de atos de sua competência ou avocar os de competência destes. Alternativa E, será de 30 dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados que não exijam procedimento. Gabarito da questão, alternativa A, não será admitida a convalidação de ato administrativo quando dela resultar prejuízo à administração ou a terceiros, ou quando se tratar de ato impugnado. Como dispositivo, artigo 11. A administração poderá convalidar seus atos inválidos quando a invalidade decorrer de vício de competência
ou de ordem formal, desde que, inciso 1, na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trate de competência indelegável. Inciso 2. Na hipótese de vício formal, este possa ser suprido de forma eficaz. Parágrafo 1º. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à administração ou a terceiros, ou quando se tratar de ato impugnado. VUNESP 2015. Conforme previsto na Lei Estadual de número 10.177/98, os atos administrativos, inclusive os de caráter geral, entrarão em vigor, alternativa A, na data de sua publicação, salvo disposição expressa em contrário, alternativa B, em 10 dias, salvo disposição expressa em contrário, alternativa C, imediatamente, independentemente de publicação, alternativa D, em 5 dias, salvo disposição expressa em contrário. Alternativa E, em 30 dias, a contar da data da sua publicação. Como já foi comentado na questão anterior, os atos administrativos, eles entram em vigor na data de sua publicação, salvo disposição expressa em contrário. Nós temos como base o próprio texto da lei, no seu artigo 16, que diz-nos a seguinte forma: os atos administrativos, inclusive os de caráter geral, entrarão em vigor na data de sua publicação, salvo disposição expressa em contrário. Banca VUNESP 2014. A Lei de número 10.177/98 estabelece que a deliberação é ato privativo do ou dos. Alternativa A, órgãos colegiados. Alternativa B, governador do Estado. Alternativa C, secretários de Estado. Alternativa D, diretor de serviço. Ou alternativa E, agente da administração. Gabarito da questão: a deliberação é ato privativo dos órgãos colegiados. Para finalizar, nós temos o texto da lei, das formalizações aí dos atos administrativos, lá no artigo 12º, que relata-nos da seguinte forma: são atos administrativos, inciso 1º, de competência privativa, a linha A. Do governador de Estado é privativo o decreto. A linha B. Dos secretários de Estado, do Procurador-Geral do Estado e de reitores das universidades é privativo a resolução. E dos órgãos colegiados a deliberação. Obrigado. Essa foi mais aí uma maratona de questões da Banca VUNESP, para otimizar os nossos estudos. Valeu e até o nosso próximo encontro.